O Papa Francisco faleceu, uma notícia que abalou profundamente milhões de fiéis ao redor do mundo, mergulhando muitos em um silêncio de luto e reflexão. Mas o que surpreendeu ainda mais do que a partida de um líder espiritual foi o que ele deixou para trás. Palavras finais que nunca haviam sido reveladas ao público. Em uma reviravolta quase inacreditável, um sacerdote, que havia experimentado a morte e recebido a graça de retornar, veio a público para compartilhar tudo. Em uma visão celestial, ele encontrou o Papa Francisco e recebeu dele uma missão: entregar à humanidade os fardos mais profundos do coração do pontífice. Não era apenas uma mensagem de despedida, mas uma revelação, verdades ocultas, segredos que o Papa carregou em silêncio durante anos. Quais foram então as últimas palavras do Papa Francisco? Que verdade sombria ele manteve guardada por tanto tempo? Prepare-se. Esta pode ser a última tentativa do Papa de despertar uma igreja que se encontra diante de uma encruzilhada espiritual. Sou o Padre Larry, e conto isso não para chamar atenção, mas porque, antes dos títulos, antes das manchetes, antes dos livros de história, ele foi meu amigo, um irmão no sacerdócio, um homem de voz serena e coração pesado com as dores do mundo. Conheci Jorge Bergoglio em 1990, num congresso de padres em Buenos Aires. Eu ainda era jovem no ministério, e ele, já experiente, transmitia uma paz que fazia qualquer um querer ouvi-lo. Com o passar dos anos, mantivemos contato, nos reencontrando em reuniões em Roma ou nos breves e sagrados silêncios depois da missa. Nossa amizade foi firmada na fé, na oração e no desejo sincero de servir. Francisco sempre teve um cuidado profundo pelos que sofriam. Nunca buscou fama. Ele escutava, orava e sempre apontava o caminho de volta a Deus. Conversávamos muito sobre o papel da igreja em um mundo ferido, e ele sempre me lembrava de priorizar a oração e o serviço, acima de discussões e ambições humanas. No dia 21 de abril de 2025, eu estava envolvido com as atividades de uma paróquia simples, nos arredores da cidade, ajudando a organizar uma missa e colaborando com os preparativos para um evento beneficente. Não tive tempo de ver as notícias e ninguém me contou o que havia acontecido. E foi nesse contexto que o céu decidiu intervir, não com estardalhaço, mas com um chamado para ouvir o que ainda precisava ser dito, para entregar, finalmente, as palavras que Francisco jamais teve a chance de pronunciar em vida, mas que agora ecoam como um alerta urgente para toda a igreja. Naquela tarde, nada parecia fora do comum. Eu estava voltando da missa, envolvido com os preparativos da paróquia, quando de repente senti uma dor aguda no peito. Tudo ficou turvo e meu corpo cedeu. Os médicos mais tarde disseram que tive um infarto. Meu coração parou por alguns minutos e foi nesse intervalo que me vi diante dele, Francisco. Estava sereno, com aquele olhar bondoso e familiar que eu conhecia tão bem. Fiquei atônito ao perceber que ele havia partido. Uma notícia que ainda não me tinha alcançado. Uma onda de tristeza me invadiu. Quis pedir desculpas por não saber, por não estar lá quando ele se foi. Mas ele levantou a mão com calma, sorriu com doçura e disse: Larry, não fique triste. Conte a nossa história. Compartilhe o que te confiei. Eu já não posso mais falar ao mundo, mas você pode. E é por isso que conto tudo isso. Não por fama nem por polêmica, mas porque naquele instante entre a vida e a morte, Francisco me entregou uma mensagem. Não era sobre política, nem sobre escândalos. Era sobre fé, sobre aquilo que ele mais valorizava no fundo da alma. Ele queria que a igreja se lembrasse da oração, que servisse os esquecidos e que permanecesse próxima de Jesus, acima de tudo. O que compartilho agora são fragmentos que testemunhei ao longo de décadas, palavras, atitudes, o modo como ele viveu e a urgência com que sentia o chamado da igreja. Compartilho porque ele me pediu e porque acredito que sua mensagem ainda é necessária. Nossa última conversa presencial aconteceu apenas 2 semanas antes de sua morte. A saúde já demonstrava sinais de fragilidade, o corpo mais curvado, a respiração mais pesada. Mas o espírito era mais forte do que nunca. Ele era um homem em paz com o céu, sem medo, sem dor, totalmente concentrado no que importava. Estávamos apenas nós dois numa sala tranquila, sem câmeras, sem plateia, apenas 2 padres envelhecidos e a chama vacilante de uma vela. Eu nunca me esquecerei do modo como ele me olhou naquele instante. Olhos que já haviam visto tanto. Rugas moldadas por anos de oração. Mas havia uma ternura neles que dizia claramente: estou mais vivo do que nunca.
Ele estendeu a mão, segurou a minha e disse com firmeza: Larry, há algo que o mundo precisa lembrar depois que eu me for. Não sobre mim, mas sobre Deus. E então, como sempre fez, apontou para o alto. Essa era sua essência: recusar qualquer elogio e redirecionar cada coração para o Senhor. Porque, no fim das contas, Francisco jamais quis ser o centro. Ele só queria que todos lembrassem de quem realmente é. Ele não queria que eu falasse sobre doutrinas, dogmas ou decisões políticas do Vaticano. O que ele mais desejava era que as pessoas ouvissem sobre o amor, sobre a verdade, sobre o fogo que ardia dentro dele, desde o início da vocação. Francisco queria que eu lembrasse à Igreja e ao mundo que o cristianismo não é um sistema, é entrega. O Evangelho não é uma instituição, é um convite. Ele me disse: quando eu partir, diga a eles para orarem mais do que pregarem, para servirem mais do que gritarem, para amarem mais do que rotularem. Eu segurei as lágrimas. Sabia que não estava apenas ouvindo alguém prestes a morrer. Era como se estivesse diante de um apóstolo, derramando sua alma como Paulo escrevendo suas últimas cartas. Cada palavra tinha peso, cada silêncio era sagrado. Não havia tempo para aparências. Ele me contou que durante anos carregou a preocupação de como equilibrar a verdade com a misericórdia, como preservar os limites da ortodoxia sem deixar de acolher os que sofrem. Mas no fim, tudo voltava para Jesus. Jesus nunca abaixou o padrão, ele disse, mas sempre levantou quem estava caído. Essa frase ficou comigo. Ainda está. A oração era o coração pulsante da vida de Francisco, a fonte de onde brotava sua força, a bússola que guiava sua missão. Caminhando ao lado dele ao longo dos anos, testemunhei que a oração para ele não era um rito religioso, era o próprio ar que respirava, era a ponte viva que o conectava a Deus e levava o amor divino ao mundo. Momentos simples ao seu lado, desde conversas íntimas até silêncios compartilhados em oração, marcaram minha alma com a imagem de um homem inteiramente dedicado a Deus. Lembro como se fosse ontem de uma manhã, em 2015, quando fui visitá-lo na Casa Santa Marta, onde morava. Ele me levou a uma pequena capela, modesta, sem ornamentos, mas cheia de santidade. Havia uma Bíblia aberta sobre uma mesa de madeira, algumas folhas com anotações feitas a lápis e, ao lado, um crucifixo simples. Ele me contou que todos os dias acordava antes das 5 da manhã para começar o dia lendo os salmos e meditando nos evangelhos. Com a voz mansa, mas firme, disse: é assim que falo com Jesus. Para ele, a oração não exigia palavras sofisticadas nem rituais elaborados. Bastava um coração sincero, disposto a se abrir diante de Deus. Essas palavras tão simples e profundas me fizeram enxergar. A oração para Francisco nunca foi rotina. Era um diálogo vivo, era intimidade com o céu. E ele acreditava com todo o ser que é ali, na conversa silenciosa com o Criador, que nasce a verdadeira transformação. A oração era, para Francisco, uma fonte inesgotável de força, não só para ele, mas para a Igreja e para toda a humanidade. Lembro de uma conversa que tivemos em Roma, quando ele abriu o coração e compartilhou como fazia questão de reservar tempo para interceder por aqueles que sofriam, os famintos, os perseguidos por causa da fé, os que haviam se perdido e não encontravam mais sentido na vida. Se a Igreja parar de orar, ele me disse com um olhar profundo e contemplativo, nós perderemos a luz que nos guia. Ele acreditava que a oração era a ponte que une nosso coração ao amor de Deus. E por meio dela, esse amor é levado ao mundo. Contou-me sobre vezes em que havia rezado por famílias enfrentando dificuldades, por jovens sem esperança diante do caos da vida e até por aqueles que criticavam a própria Igreja. Esses são os que mais precisam das nossas orações, dizia ele com firmeza e uma compaixão imensa. Outro tema que ele abordava com frequência era o perdão por meio da oração. Certa tarde, enquanto caminhávamos pelos jardins do Vaticano, ele parou sob a sombra de uma oliveira e disse: a maior alegria da minha vida é sentir o perdão de Deus, mesmo com os erros que cometi. Orar me faz lembrar que sou filho dele e que ele sempre me recebe de braços abertos. Aquilo não era apenas um desabafo pessoal, era um convite. Ele sonhava com uma igreja que fosse lar, um lugar onde todos pudessem encontrar perdão e experimentar o amor incondicional de Deus. Francisco costumava repetir que uma simples oração, mesmo que breve,
Tinha o poder de abrir a porta para a misericórdia divina e curar as feridas mais profundas da alma. Ao olhar para a jornada dele, compreendi que a oração não era apenas parte da sua vida, era a própria essência do seu ser. Ele não orava por obrigação religiosa ou para manter uma imagem pública. Ele orava para viver mais perto de Deus, para escutar sua voz e levá-lo aos que cruzavam seu caminho. A oração para ele era um caminho de humildade, de amor e de compaixão. Nos últimos momentos de sua vida, já no leito do hospital, quando me encarregou de contar essa história, ele deixou algo absolutamente claro: a igreja precisa continuar orando, com simplicidade, com constância, com o coração aberto. Essa é a força que manterá a igreja viva e que trará a luz de Deus a um mundo que está se afogando na escuridão. Essa mensagem não era apenas um testamento, era um chamado. Por meio da oração, Francisco encontrou forças para conduzir a igreja em meio às tempestades, consolar os corações partidos e ajudar a construir um mundo melhor. E ele desejava, de todo o coração, que cada um de nós, onde quer que estivéssemos, seja qual fosse nossa condição, também encontrássemos essa mesma luz nos momentos silenciosos em que a alma se dobra diante do céu. Ao longo dos anos, muita gente me perguntou como ele era de verdade. Muitos esperam uma resposta grandiosa, algo espetacular, e talvez, de certa forma, o que eu diga seja. Mas o que as pessoas não percebem é que o que o tornava verdadeiramente extraordinário era justamente a profundidade da sua humanidade. Ele nunca precisou impressionar ninguém, nunca se apegou ao poder ou a cargos. E talvez tenha sido isso que fez com que tantos quisessem segui-lo. O mundo via a batina branca, as procissões, as aparições na sacada, mas eu via o homem ajoelhado ao lado da cama de um menino doente, chorando em silêncio quando não havia câmeras. Vi aquele homem rir até o corpo estremecer quando uma garotinha lhe perguntou se havia cachorros no céu. Vi o homem sentado sozinho, até tarde da noite, numa capela vazia, sussurrando orações que só Deus escutaria. Ele vivia de forma simples, muito mais do que as pessoas imaginam. Não gostava de atenção. Se pudesse, teria usado a batina comum de padre a vida inteira com alegria. Os títulos não significavam nada para ele, não porque desprezasse a igreja, mas porque reverenciava algo ainda maior, o peso do amor. Lembro que certa vez ele disse: quanto mais tempo eu vestir essas vestes, menor eu preciso me tornar. Se tudo o que enxergam é a roupa, então não compreenderam o Evangelho. Aquela humildade não era encenação, era parte do que ele era. Mesmo no Vaticano, cercado de rituais e tradições, ele buscava maneiras de permanecer simples com os pés no chão. Não gostava de se colocar acima dos outros. Detestava sapatos luxuosos ou trajes pesados. Chegou a brincar que o dourado de alguns paramentos parecia mais com o de um faraó do que com o de São Pedro, mas nunca desrespeitou a tradição. Ele a honrava, mas não deixava que ela o limitasse. Um dia, durante a Semana Santa, ele pediu para alterar o cronograma. Perguntei o que ele queria e ele respondeu: hoje à noite não quero pregar, só quero lavar pés, que as palavras venham da água. Naquela noite, ele se ajoelhou diante de alguns homens em situação de rua, que haviam sido levados discretamente. Sem anúncio, sem plateia, sem holofotes, apenas água, uma toalha e silêncio. E ali, no mais simples dos gestos, eu vi lágrimas escorrerem dos olhos dele. E foi nesse silêncio que entendi: grandeza para ele sempre esteve em se tornar pequeno por amor. Antes mesmo de secar os pés daqueles homens, ele já chorava. Mais tarde, perguntei por que aquilo era tão importante para ele. E ele me disse: porque, quando você lava os pés de alguém, não vê mais títulos, feridas ou pecados. Você só enxerga uma alma. Foram muitos momentos assim. Gestos escondidos de misericórdia que nunca saíram nas manchetes. Lembro de vê-lo certa vez, escrevendo cartas longas à mão, em seu pequeno escritório. Perguntei para quem eram. Ele respondeu: para prisioneiros. Alguns culpados, outros não, mas todos esquecidos. Comentei que ele não teria tempo para escrever todas. Ele olhou para mim e disse: então preciso arrumar mais tempo. Ele carregava em silêncio o peso dos que ninguém lembrava. Os idosos esquecidos em asilos, os refugiados que nunca chegaram a um lugar seguro, as crianças que perderam os pais em guerras. Muitas vezes, no meio de reuniões importantes, ele parava tudo e dizia: precisamos orar pelos que ninguém ora. Para ele,
O amor não se media por grandes feitos em público, mas por como respondíamos àqueles que não podiam nos dar nada em troca. Seu senso de humor também era surpreendente. Era capaz de pegar uma sala cheia de cardeais de surpresa, com uma piada seca ou uma observação inesperada. Certa vez vi ele brincar com um bispo visitante, dizendo que o anel do homem parecia um lustre pendurado no dedo. Ele gostava de ironia, de risadas, e sempre dizia que a alegria era o oxigênio da alma. Mas por trás do riso havia sempre uma tristeza profunda, não amargura, compaixão. Ele carregava a dor das pessoas. Uma vez disse: "Quando choram para mim, eu levo esse choro até ele." Jamais vou esquecer as noites em que passei pela capela de Santa Marta. No silêncio suave, muitas vezes o vi ali, sozinho, com a cabeça baixa diante do altar, os ombros caídos, não pelo peso da idade, mas pelo peso das orações que carregava. Às vezes ele ficava ajoelhado por tanto tempo que eu temia que estivesse exausto ou até adormecido. Mas então, no meio daquele silêncio, eu ouvia palavras sussurradas, suaves e carregadas de emoção, como o bater calmo de um coração. Perdoa-nos, ajuda-nos, fica com eles. Aquilo não era um ritual, era o clamor de um filho falando com o Pai no céu. Ele nunca orava como um papa cheio de autoridade, mas como um homem que reconhecia sua pequenez diante de Deus. E isso o mundo quase nunca vê. Alguém que vive por inteiro na entrega e no amor. Numa noite pouco antes de sua saúde começar a enfraquecer, criei coragem para perguntar o que mais pesava em seu coração. Ele ficou em silêncio por muito tempo, os olhos mergulhados em tristeza e reflexão, e então respondeu com a voz baixa, firme: "Tenho medo de que construamos uma igreja admirada, mas não obediente, uma igreja bonita por fora, mas vazia por dentro." Foi assim que ele descreveu sua maior preocupação com a igreja. "Temo que falemos o nome de Jesus com frequência, mas raramente vivamos com ele. Raramente o conheçamos de verdade." Essas palavras ficaram gravadas na minha memória, não apenas como um alerta para a igreja, mas como um chamado direto a cada um de nós. Francisco nunca quis uma igreja sustentada por rituais pomposos ou pela autoridade dos títulos. O que ele sonhava era uma comunidade viva, onde o amor de Cristo chegasse de fato a cada alma. Sua fé na graça era inabalável, não aquela graça superficial que acomoda o pecado, mas uma graça santa que chama cada pessoa a crescer, a se transformar, a atravessar com coragem os vales mais escuros da dor. Certa vez, ele me disse com uma firmeza comovente: "A graça não é macia, ela é como um fogo sagrado que segura sua mão e te conduz através do sofrimento, não ao redor dele." Ele não pregava uma misericórdia barata, era uma misericórdia exigente, porque nasceu do alto preço pago na cruz. Se pudesse resumir todas as suas mensagens em uma única frase, seria esta: "Diga a eles que Deus ainda os ama, não importa o quão longe tenham ido ou o quão perdidos estejam." Aquilo não era só uma frase bonita, era a chama ardente que queimava em seu coração e o impulsionava a viver, a servir, a insistir na esperança. Mais do que títulos ou o poder que o trono papal poderia oferecer, o maior desejo de Francisco era dar permissão às pessoas, permissão para voltar a Deus, para orar de novo, confiar de novo, esperar de novo. Ele compreendia profundamente que o mundo de hoje é cético, que a fé é zombada e que a própria igreja carrega feridas profundas de erros passados, mas nunca deixou de crer no poder do amor de Cristo. Ele acreditava que não importa o quanto o mundo mude, esse amor ainda pode transformar corações, curar feridas e renovar esperanças. Eu ainda me lembro de uma tarde, cerca de 2 anos atrás. Estávamos andando devagar pelos jardins do Vaticano, só nós dois. O ambiente era calmo e a luz do entardecer suavemente tocava as árvores ao redor. De repente ele parou, levantou os olhos para uma cruz à distância e disse, com a voz embargada e o olhar repleto de emoção, ele me disse: "Larry, se eu for lembrado por algo, que seja por ter tentado amar como Cristo amou." Naquele instante, vi quem ele realmente era. Não um papa perfeito, nem um teólogo infalível, mas um homem profundamente dedicado, por vezes ferido, mas sempre corajoso, consumido por um amor que jamais poderia ser apagado. Nem a doença, nem as críticas, nem mesmo a morte conseguiram extinguir essa chama. Francisco nunca quis ser lembrado como um grande papa. Seu desejo era simples e nobre: ser lembrado como um servo,
um homem que viveu para levar o amor de Deus às ovelhas perdidas. E agora, enquanto escrevo essas palavras, o que mais desejo é mostrar ao mundo o homem por trás da batina branca, um homem que carregava dentro de si um amor silencioso, mas feroz. Alguém que viveu por algo muito maior que ele mesmo. Reconduzir almas perdidas aos braços acolhedores de Deus, para que soubessem que, não importa o quanto tenham se afastado, Ele ainda está esperando por elas. Ao longo dos anos em que caminhei ao lado do Papa Francisco, fui percebendo pouco a pouco o fogo discreto mas intenso que queimava em seu coração, um desejo profundo de levar os filhos de volta para o amor de Jesus. Sua dor não vinha de estatísticas em queda ou de bancos vazios nas igrejas. Ela brotava do fato de que pessoas reais, com almas reais, estavam se afastando de Deus. Não era uma preocupação institucional, era uma dor pessoal, quase como se cada pessoa que abandonava a fé abrisse uma ferida em seu coração. Os momentos em que ele compartilhava esse fardo surgiam no silêncio, geralmente nas madrugadas tranquilas da Casa Santa Marta. Ele se sentava diante de uma mesa simples de madeira, com a Bíblia aberta, páginas marcadas por reflexões escritas a lápis. A luz suave da aurora entrava pela janela e, mesmo com voz serena, suas palavras carregavam uma força profunda. Eles não estão apenas deixando a igreja, Larry, estão deixando ele, Jesus. Seus olhos, tomados de tristeza e amor, refletiam o peso que sentia. Aquelas palavras não eram apenas uma observação, eram o clamor de um pastor que sentia no íntimo a dor dos filhos perdidos. Francisco frequentemente se referia à parábola da ovelha perdida do Evangelho de Lucas 15 como a bússola de sua missão. Ele nem precisava abrir a Bíblia para citá-la. A história parecia fazer parte da sua própria alma. Se um de vocês tem 100 ovelhas e perde uma, não deixará as 99 no deserto para buscar a que se perdeu, até encontrá-la? Sua voz tremia de emoção, como se ele mesmo fosse o pastor da história. Para ele, cada alma perdida valia a busca. Sempre. Cada ovelha perdida para ele não era um número, era uma alma, uma história, uma dor. Ele não se importava com o quanto a pessoa tinha se afastado, nem com os motivos que a levaram a ir embora. O que mais desejava era vê-la voltar, sentir que ainda era amada por Jesus, que ainda havia braços abertos esperando por ela. Deus não conta nossos erros, ele costumava dizer. Ele conta os passos que damos de volta para casa. Francisco nunca escondeu as falhas da própria igreja. Lembro-me de uma conversa em Roma, numa sala simples com vista para a Praça de São Pedro. Com um olhar sincero, ele disse: às vezes somos nós, a igreja, que afastamos as pessoas de Deus. Erguemos muros quando deveríamos abrir portas. Agarramo-nos à tradição e esquecemos da misericórdia. Aquela confissão não vinha de fraqueza, mas de uma humildade profunda. O que o entristecia não era a perda de poder ou prestígio da igreja, mas o fato de que tantos corações deixaram de enxergar o amor de Jesus por causa de barreiras humanas. Ele acreditava que a igreja precisava ser, acima de tudo, um lar, um lugar onde qualquer pessoa, sem exceção, pudesse se sentir acolhida, amada e convidada a um encontro verdadeiro com Deus. Certa tarde, enquanto olhava pela janela do Vaticano, viu um grupo de jovens atravessando a praça. Eles riam, tiravam fotos, mas nenhum sequer olhou para a basílica. Com um tom pensativo, ele comentou: eles nos veem como um museu, uma lembrança do passado, mas eu queria que encontrassem Jesus, o Jesus que está vivo e ainda os ama hoje. Essas palavras ficaram marcadas em mim. Ele não sonhava com uma igreja reverenciada por sua imponência ou influência. Ele desejava uma igreja viva, onde cada pessoa pudesse experimentar o amor, a verdade e a misericórdia de Cristo. Francisco acreditava que o verdadeiro renascimento da igreja não viria de programas grandiosos, nem de reformas modernas ou estratégias de mídia. Ele viria do coração, de corações que voltam para Deus com arrependimento, oração e desejo sincero de viver o Evangelho. Não precisamos de admiradores de Jesus, ele dizia com firmeza. Precisamos de pessoas dispostas a caminhar com ele, mesmo quando a estrada for difícil. E isso talvez resuma tudo. Sua preocupação mais profunda era que a igreja se tornasse apenas uma bela fachada, enquanto os corações permanecessem distantes do verdadeiro encontro com o Cristo vivo. Com o tempo, ele passou a temer não um escândalo nem a rejeição pública, mas algo muito mais sutil e perigoso,
que a igreja se tornasse indiferente, nem quente nem fria, apenas sobrevivendo numa mornidão que enfraquece a alma. Ele me mostrou cartas que recebia de fiéis do mundo inteiro. Muitos diziam que ainda frequentavam a igreja, mas já não sentiam mais a presença de Deus. Jovens sacerdotes lhe confessavam que a fé inicial começava a se apagar, sufocada pelas pressões do ministério. Ele não se irritava com esses relatos, tampouco se decepcionava. Em vez disso, se recolhia em oração, profundamente tocado por essa dor. Era comum encontrá-lo ajoelhado na pequena capela, orando por famílias em crise, por comunidades que perdiam o brilho da fé, por almas que vagavam sem direção. Ele pedia a Deus que reacendesse nelas o fogo do amor divino, que as ajudasse a reencontrar sua presença. Certa vez perguntei o que ele acreditava ser mais necessário para que a igreja voltasse a pulsar com vida verdadeira. Ele ficou em silêncio por um longo tempo, como se buscasse a resposta nas profundezas do próprio espírito. Então disse, com voz firme e emocionada: quebrantamento. Precisamos reconhecer que estamos adormecidos, que perdemos o rumo antes de podermos despertar. Ele sempre voltava à parábola do filho pródigo. Dizia que Deus está sempre à espera, pronto para correr ao encontro de quem retorna, não importa o quanto tenha se afastado. Para ele, não só as pessoas, mas a própria igreja precisava fazer esse caminho de volta, um retorno verdadeiro, que começa no coração, com humildade diante de Deus. Nos últimos meses de vida, à medida que a saúde se esvaía, seu desejo por um reavivamento espiritual se intensificava. Falava mais sobre graça, conversão e sobre o poder transformador do amor de Deus. Era como se sentisse que o tempo estava se encerrando e desejasse deixar uma última mensagem ao mundo. E num desses momentos, já muito debilitado, segurando minha mão com esforço, ele me pediu: diga a eles que Jesus ainda está esperando. Não importa o quanto se afastaram, nem por quanto tempo estiveram perdidos. Ele ainda chama cada um pelo nome. Essa não é apenas a herança de Francisco, é um apelo para todos nós. Se a sua fé esfriou, se você se afastou da igreja, ou até mesmo de Jesus, eu repito suas palavras: volte. Não a um prédio, nem a uma instituição. Volte para Ele. Jesus, que ainda te ama e continua esperando por você, como uma ovelha perdida, você sempre terá um lugar no coração dele. Francisco dedicou toda a sua vida a levar essa mensagem ao mundo, e ele sonhava que, um dia, cada um de nós também se tornasse mensageiro desse amor que nunca desiste. Ouvir esse chamado para ele era a esperança de que todos juntos pudessem formar uma igreja viva, cheia de amor e graça. Havia algo profundamente sagrado em seu jeito de rezar. Não era um espetáculo, não havia nada de teatral ou elaborado. Na maioria das vezes nem mesmo era eloquente, mas era verdadeiro. Era cru, era constante. Costumo dizer que se alguém realmente quisesse entender quem era o Papa Francisco, bastava observá-lo quando ninguém mais estava olhando. Nas primeiras horas da manhã, antes que o mundo despertasse, quando apenas o sopro de Deus parecia percorrer os corredores da Casa Santa Marta, era ali que aquele homem, responsável por guiar mais de 1 bilhão de almas, se ajoelhava diante de quem o guiava. Ele acordava todos os dias às 4h30, não por rotina, mas porque seu coração parecia bater mais forte nesse horário. O mundo ainda está dormindo, ele me disse certa vez, mas o céu nunca dorme. Acreditava que as madrugadas eram o tempo mais puro do dia. Antes das manchetes, antes das exigências, antes de o peso das tarefas pousar sobre os ombros. Permanecia em silêncio por longos períodos, às vezes minutos, às vezes horas, antes de pronunciar uma única palavra. E quando falava, era quase sempre num sussurro, não por timidez, mas porque cria que a oração não precisava ser gritada. Era como um segredo partilhado entre dois que se amam. Perguntei-lhe uma vez o que dizia nessas preces silenciosas. Ele me olhou surpreso, como se a resposta fosse óbvia. Eu digo o nome dele, respondeu, de novo e de novo. Às vezes só digo, Jesus, Jesus, Jesus. Fez uma pausa. Às vezes, um nome basta. Era assim que via a oração. Não como um discurso, mas como um ritmo, um respirar da alma. Ele não orava para impressionar a Deus, nem para se mostrar aos outros. Orava para viver, para voltar ao centro, para escutar. Certa vez disse, a oração não é algo que eu faço, é quem eu sou. Sem ela, sou apenas um homem de batina. Com ela,
Eu me lembro de que sou filho, e ele orava em todo lugar, não apenas na capela. Orava no carro, em sua mesa, em reuniões, caminhando. Mantinha uma conversa silenciosa, ininterrupta com Deus. Essa era sua verdadeira essência, não a batina branca, nem os discursos, nem os eventos. Era aquele coração escondido, ajoelhado, sussurrando o nome de Jesus, dia após dia, com a mesma fé simples e profunda de um filho que sabe que é amado. Muita coisa se passava por baixo da superfície. Em reuniões longas, era comum vê-lo mexendo os lábios em silêncio. Não era distração, era oração. Até mesmo durante as refeições, às vezes ele parava no meio de uma garfada, abaixava os olhos e fazia uma breve prece por alguém que acabara de lembrar. Ele orava como quem respira, naturalmente sem precisar se lembrar de fazê-lo, mas também sabia ir mais fundo. E quando o peso se tornava grande, e isso acontecia com frequência, ele jejuava, não de forma pública ou rígida, como muitos imaginariam. Fazia isso em silêncio, abrindo mão da comida, do sono ou até do barulho, para dar mais espaço à presença de Deus. Acreditava que o jejum não era um castigo ao corpo, mas um despertar da alma, um jeito de cortar as distrações para escutar com mais clareza. Costumava dizer: renunciamos ao que queremos para lembrar do que precisamos. Suas orações nem sempre eram organizadas ou bonitas. Muitas vezes vinham carregadas de tristeza, de dor profunda. Eu o vi ajoelhar-se tantas vezes e apenas chorar, não por si, mas pelas dores que carregava em nome dos outros. Intercedia pelos perseguidos, pelos esquecidos, por líderes de nações, por crianças que dormiam com fome. Não podemos nos chamar de corpo de Cristo, ele me disse uma vez, se não sentimos a dor nas mãos dele. Amava os Salmos, lia-os todos os dias e os chamava de o primeiro livro de oração. Em dias particularmente difíceis, eu o via recorrer ao Salmo 51, ao 13 ou ao 42, textos que falam de saudade, sinceridade e dor. Ele dizia que os salmos lhe davam permissão para chegar diante de Deus com tudo o que carregava: dúvida, raiva, confusão, alegria. Deus não quer palavras bem ensaiadas, ele dizia, quer seu coração do jeito que ele é. E ele nunca orava de cima. Mesmo sendo papa, ajoelhava-se no confessionário, curvava-se em silêncio e pedia para que orassem por ele. Não se via como alguém acima dos outros. Via-se como um mendigo que guiava outros mendigos até o pão. E quando, no meio da multidão, alguém gritava: reze por mim, ele sempre respondia: e você por mim. Isso não era um gesto simpático, era real. Ele acreditava de verdade que carregamos uns aos outros até o trono de Deus. Certa manhã, após uma longa noite de oração, sentei ao lado dele. Apesar do cansaço, havia paz em seu semblante. Ele se inclinou e disse com serenidade: sabe, Larry, muita gente pensa que a oração muda Deus, mas não é isso. Ela muda a gente. Esse é o verdadeiro sentido. Não oramos para dobrar Deus à nossa vontade, mas para que a nossa vontade seja quebrada e moldada pela dele. Jamais esqueci essas palavras. Elas mudaram a forma como eu me aproximo de Deus. Me fizeram entender que orar não é controlar, é se render, é permitir que Deus toque os lugares que escondemos e nos refaça por dentro. Ele também orava com os outros, não apenas em cerimônias ou diante de multidões, mas no particular, no cotidiano. Se alguém chegasse até ele com dor, ele não respondia com um "vou orar por você". Ele orava na hora, ali mesmo, pelo telefone, num corredor, no meio de uma praça. Ele acreditava que a oração precisa ser imediata. Se o Espírito Santo tocasse, ele obedecia. Lembro de um momento, pouco antes de sua partida, em que tínhamos acabado um pequeno encontro com clérigos. Um jovem diácono se aproximou, tremendo, e confessou que se sentia indigno, que lutava com a fé e duvidava de sua vocação. O Papa não lhe deu um sermão, apenas pôs a mão em seu ombro e começou a orar. O ambiente inteiro silenciou. Sua voz embargada dizia: Senhor, não deixe que ele se esqueça de quem é. Lembra-o de que pertence a ti. Deixa que ele sinta teu amor novamente. Depois, ele sussurrou para mim: às vezes, tudo o que alguém precisa é ouvir seu nome diante de Deus. Para ele, era isso que a oração representava. Um chamado divino chamando o coração de volta ao lar. Certa vez, me disse que a igreja poderia resistir a escândalos, críticas e até perseguições, mas jamais sobreviveria sem oração.
A oração é o nosso oxigênio, ele dizia. Sem ela sufocamos, com ela trazemos o céu à terra. E talvez a frase mais poderosa que já me disse sobre isso tenha sido: você não ora para mudar a mente de Deus, você ora para que Deus mude a sua. Esse era o coração do homem que o mundo conhecia como Papa, um homem que, acima de qualquer título, era simplesmente uma criança ajoelhada aos pés do Pai. Ajoelhado aos pés do Pai, ele sussurrava orações que ainda hoje ecoam no silêncio da eternidade. Havia muito sobre ele que o mundo nunca soube, coisas que as câmeras não captaram, que nunca foram postadas, nem publicadas em artigos ou citadas em discursos. Momentos simples, ocultos, que não chamaram manchetes, mas fizeram o céu se inclinar. Estou falando dos gestos silenciosos de misericórdia, dos instantes de compaixão escondida, da forma como ele se doava em segredo, quando não havia nada a ganhar, a não ser o sorriso de Cristo. O que tornava Francisco verdadeiramente notável não eram seus discursos, suas reformas ou o cargo que ocupava. Era o modo como ele amava quando ninguém estava olhando. Nunca o vi com medo da morte. Não uma vez sequer. Ele não falava sobre isso com alarde, nem com pessimismo. Não era de seu feitio. Mas isso não significa que evitava o tema. Pelo contrário, nas conversas mais íntimas, especialmente nos últimos anos de sua vida, ele retornava a uma mesma preocupação. Não datas proféticas ou previsões apocalípticas, mas urgência. Ele nunca foi obcecado por sinais ou cronologias. O que mais o preocupava era a possibilidade de a igreja estar dormindo, com as lâmpadas apagadas. Lembro de uma caminhada com ele já tarde da noite, pelo pátio de trás da Casa Santa Marta. O céu estava sereno, pontilhado de estrelas. Havíamos terminado as orações da noite e nos preparávamos para uma semana de encontros com líderes de todo o mundo. Ele parou, respirou fundo e disse: Larry, não é o mal que destruirá a igreja, é a distração. No início, não entendi bem o que queria dizer, mas a resposta, dita em tom baixo e pausado, nunca mais saiu da minha mente. O inimigo não precisa tornar as pessoas más, ele disse. Só precisa deixá-las ocupadas o bastante para esquecer quem são. Ocupadas o suficiente para parar de orar, ocupadas a ponto de trocar o chamado pelo conforto. É assim que o coração esfria. Ele acreditava que estamos vivendo uma era de paralisia espiritual. Um tempo em que as pessoas ainda falam de fé, ainda postam versículos na internet, ainda vão à igreja, mas com o coração desconectado. Ele chamava isso de desvio da alma, não uma rebelião aberta, mas um afastamento lento e silencioso do centro. Você pode ir à igreja, dizia ele, e ainda assim estar se afastando de Jesus. Se ele não for o seu primeiro amor, você já deixou o altar. Francisco não se prendia a previsões de guerras, terremotos ou pandemias, não porque não fossem relevantes, mas porque, para ele, os maiores sinais dos tempos não estavam do lado de fora, estavam dentro das pessoas, corações esfriando, a verdade sendo distorcida, o fogo da oração apagado pela luz artificial das telas. Procuramos sinais no céu, ele me disse uma vez, mas ignoramos os que estão dentro de nós. Ele chorava de verdade, pelo estado da igreja, e não era por causa da perseguição. Para ele, a perseguição verdadeira tinha o poder de purificar. O que o entristecia era ver a fé sendo embalada pelo sono. Doía perceber como os cristãos, muitas vezes, trocavam a verdade pela comodidade, a obediência pela aceitação, o discernimento pelo entretenimento. Segundo ele, quando não sentimos mais o peso da convicção, estamos em perigo. Francisco acreditava profundamente na batalha espiritual, não nas manifestações espetaculares, mas naquela silenciosa que se trava dentro das famílias, na mente, nas concessões que ninguém vê. Ele costumava dizer: a maior arma do inimigo nem sempre é a tentação, é a apatia, é o enfraquecimento do desejo por Deus, o desvanecer da vida de oração, a aceitação de pequenas mentiras. Ele chamava isso de neblina espiritual, uma espécie de véu sobre a alma que deixa tudo morno, sem direção, sem sede. E ele temia também pelos pastores. Uma vez, com a voz embargada, confidenciou: Larry, se os pastores dormem, as ovelhas se dispersam. Precisamos vigiar, precisamos manter-nos despertos. Ele acreditava que a oração não era um dom reservado a freiras ou monges reclusos. Era uma convocação universal para empresários, estudantes, pais, artistas, todos. A oração era para ele
o verdadeiro campo de batalha, não uma prática exclusiva dos espirituais, mas o ar que todos precisamos respirar. Recordo-me de uma manhã em que ele lia para mim o capítulo 24 de Mateus. Parou por um instante nas palavras de Jesus. Por se multiplicar a maldade, o amor de muitos esfriará. Levantou os olhos cheios de lágrimas e disse: isso não é sobre os ímpios, é sobre os crentes, sobre o amor deles, sobre o fogo que se apaga. Ele não temia o avanço do mal. O que o inquietava era o recuo do amor santo. Alertava constantemente sobre uma falsa paz, uma religiosidade superficial, agradável, mas estéril. Um tipo de cristianismo que conforta sem transformar, que afirma sem exigir arrependimento, que busca sucesso sem entrega, relevância sem santidade. Não fomos chamados para sermos populares, dizia ele. Fomos chamados para ser luz, e luz só tem sentido quando se destaca na escuridão. Ele nunca afirmou saber quando o Senhor voltaria, mas vivia como se isso pudesse acontecer a qualquer momento. Não por medo, mas porque queria estar pronto, que ele nos encontre despertos. Era o que ele sempre dizia, que nos encontre orando, que nos encontre servindo, que nos encontre amando aqueles que o mundo esqueceu. Francisco tinha uma preocupação especial com os jovens. Enxergava neles um coração faminto por sentido, mas sufocado por ruídos e distrações. Ele não sonhava com avivamento em estádios, mas em quartos, cozinhas, cafés. Acreditava que o próximo grande despertar não viria de cruzadas televisivas ou pregadores famosos, mas de gente comum ajoelhando-se de novo. Orava por esse despertar com frequência, um reavivamento que nascesse do amor, não do medo. O medo pode até te acordar por um momento, dizia ele, mas é o amor que te mantém acordado por uma vida inteira. Francisco desejava ver cristãos parando de esperar por circunstâncias melhores e começando a viver com urgência santa. O mundo está sofrendo, confidenciou certa vez, e nós seguimos organizando conferências enquanto nossas lâmpadas se apagam. Por isso, ele vivia em chamas, não com barulho ou espetáculo, mas com santidade. Ele tratava cada dia como se fosse essencial, e era. Ele queria que a igreja também vivesse assim. Uma vez disse: não temos tempo para polir bancos de igreja enquanto o mundo sangra. Ele cria que Jesus estava voltando. Talvez não neste ano, talvez não nesta geração, mas próximo o bastante para que estejamos preparados. Preparados não com pânico, mas com paixão. Não com orgulho, mas com pureza. Costumava citar o Apocalipse, que a noiva se prepare. Seu sonho era que a igreja fosse uma noiva, não uma marca, radiante, fiel e vigilante. Uma das últimas coisas que me disse foi simples, mas inesquecível. Diga a eles, Larry. Diga que ele está vindo, e está vindo por um coração puro, não perfeito, mas rendido. É por isso que escrevo estas palavras, para ecoar o que ele viveu. Acorde, ore, jejue, perdoe e reacenda a chama. Não espere o mundo mudar. Mude. Não espere um sinal. Seja o sinal. Francisco não queria ser lembrado pelos discursos. Queria ser lembrado como alguém que apontava para o noivo, enquanto mantinha sua lâmpada acesa. De todas as imagens que guardo dele, a mais viva é a de uma madrugada, sentado em silêncio numa cadeira, encurvado sobre uma Bíblia gasta pelo tempo, com as bordas rasgadas, repleta de anotações, sublinhados e páginas dobradas. Aquela Bíblia parecia ter passado por uma guerra, e de certo modo passou. Caminhou com ele pelos corredores do ministério, por quartos de hospital, por confissões sussurradas, por noites solitárias. Aquela Bíblia não era só um livro, era a trilha da alma de um homem que viveu, chorou e amou de verdade. Para ele, a Bíblia não era apenas um livro, era o ar que respirava, o pão que o sustentava, a própria voz de Jesus. E ele nunca parou de escutar. Uma vez me disse: Larry, toda vez que abro isso aqui é como se eu estivesse encontrando Jesus pela primeira vez. E ele falava com verdade. Jamais se aproximava das Escrituras de forma casual. Não era tarefa, nem obrigação, muito menos um ritual. Era solo sagrado. Antes de começar a leitura, ele abaixava a cabeça e murmurava: Fala, Senhor, teu servo ouve. Não importava quantas vezes tivesse lido o mesmo trecho. Ele acreditava que a palavra de Deus sempre traria algo novo, porque a palavra de Deus nunca envelhece. Ela está viva. Ele era especialmente tocado pelos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João.
Para ele, não eram meros registros históricos, eram retratos vivos. Ele me contou uma vez que lia religiosamente ao menos um capítulo dos evangelhos todos os dias, mesmo doente ou em viagem. Se eu não escuto as palavras dele, dizia, como posso falar em nome dele? Sabia quase de cor as bem-aventuranças, e o Sermão da Montanha parecia ter sido gravado com fogo em sua alma. Ele não lia só com os olhos, lia com a vida inteira. Amava as parábolas, não por serem fáceis, mas porque carregavam camadas e mais camadas de revelação. Toda vez que voltava a uma delas, descobria algo novo. Refletia muito sobre a parábola do filho pródigo. Aquela história o comovia de um jeito que poucos percebiam. Um dia comentou, essa não é só uma história sobre pecado, é sobre retorno, e ela fala muito mais sobre o pai do que sobre o filho. Acreditava que a igreja falava muito sobre arrependimento, mas pouco sobre o retorno. Dizemos às pessoas, voltem, mas esquecemos de lembrá-las de que alguém já está correndo para encontrá-las. A parábola do bom samaritano também o tocava profundamente. Em uma reunião com bispos, padres e leigos, ele perguntou, quando você vê alguém sangrando à beira da estrada, você atravessa para o outro lado? Para ele, aquela história não era apenas sobre compaixão, era um alerta contra a indiferença religiosa. O sacerdote passou direto por aquele homem, disse ele, com a voz pesada de dor. Que isso jamais seja dito sobre nós. A Bíblia dele era um reflexo vivo da caminhada que carregava, cheia de anotações nas margens, datas ao lado dos versículos, orações rabiscadas nos espaços entre os capítulos. Ele não sublinhava só as palavras de consolo, mas também as duras, os alertas, os chamados à santidade. Acreditava que não podemos escolher apenas as partes que nos confortam. A palavra de Deus precisa ser lida por inteiro. Ele dizia, a Bíblia não é um espelho, é uma espada. Ela não reflete nossas emoções. Ela separa alma e espírito. Ela corrige, confronta e só então consola. Tinha um carinho especial pelas letras vermelhas, as palavras de Jesus. Lembro de vê-lo segurando essas páginas como quem toca algo sagrado, como se Cristo estivesse sussurrando diretamente em seus ouvidos. E talvez estivesse mesmo. Ele era especialmente tocado por passagens como bem-aventurados os pobres de espírito, amai os vossos inimigos e perdoai 70 vezes 7. Para ele, essas não eram sugestões, eram ordens diretas do rei. Costumava dizer que a igreja muitas vezes complica o que Jesus deixou simples. Segue-me, e completava com as palavras do mestre. Amai-vos uns aos outros, ide e fazei discípulos de todas as nações. Para ele, essas frases ainda carregam o mesmo poder, o mesmo convite e o mesmo peso de 2000 anos atrás. Certa vez ele falou, se a igreja esquecer como amar o próximo, ela esqueceu como seguir o Senhor. Tinha um profundo respeito pela autoridade das Escrituras. Apesar de por vezes ser mal interpretado pela mídia, rotulado como teologicamente brando ou moderno demais, posso afirmar com certeza, ele nunca tratou a Bíblia como algo opcional. Sempre acolheu perguntas, enfrentou mistérios, mas voltava, sempre, ao texto sagrado. Não estamos acima da palavra, me dizia. Nos ajoelhamos sob ela. Tinha um carinho especial pela carta de Tiago, a epístola da fé prática. A fé sem obras é morta. Ele repetia sem cessar. De que adianta crer se isso não gera fruto? Ele desafiava os líderes a não apenas pregarem a palavra, mas a viverem a palavra. Dizia, o mundo não precisa de mais sermões, precisa de mais escritura sendo vivida no segredo. Carregava uma preocupação constante com o analfabetismo bíblico entre os cristãos. Eles carregam a Bíblia, dizia ele, mas nunca a abrem, ou abrem apenas para se defender, não para serem transformados. Ele temia que tivéssemos trocado devoção por informação, que passássemos a ler a Bíblia como um manual, em vez de uma carta de amor. Em um encontro com seminaristas, disse algo que nunca esqueci. Não citem as Escrituras para provar uma tese. Deixem as Escrituras moldarem seus corações. E ele vivia o que pregava. Voltava às mesmas passagens, repetidas vezes, até que aquelas palavras virassem carne e sangue em sua vida. Ele nunca quis dominar a Bíblia, queria ser dominado por ela. E talvez, entre tantas lições que nos deixou, essa tenha sido uma das mais profundas. De todos os versículos da Bíblia, havia um que ele viveu como ninguém. Nem só de pão viverá o homem,
mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Para Francisco, a Bíblia não era um objeto de estudo ou um instrumento religioso. Era alimento, era sustento para a alma, era o que o fortalecia nos dias em que o mundo não oferecia resposta alguma. Nos últimos meses de vida, ele me pedia para ler para ele. Já cansado, com a visão enfraquecida, ouvia de olhos fechados, mãos abertas e lágrimas discretas escorrendo pelo rosto. Líamos os Salmos, líamos os Evangelhos, líamos o Apocalipse, e toda vez ele murmurava com reverência: Ele vem, precisamos estar prontos. A Bíblia, para ele, não era uma relíquia do passado, era um chamado presente, uma janela aberta para a eternidade. Ele acreditava que ainda fala, ainda confronta, ainda salva. E mais do que isso, acreditava que cada geração precisa redescobri-la como se fosse a primeira vez. Por isso, agora te pergunto, quando foi a última vez que você abriu aquele livro? Não para encontrar respostas, mas para encontrar ele? Porque Francisco gostaria que você soubesse que a voz de Jesus ainda ecoa daquelas páginas. E se você ouvir com o coração aberto, isso pode transformar sua vida. Lembro-me com clareza daquela manhã cinzenta e silenciosa, daquelas em que até o ar parece se aquietar, como se o mundo todo escutasse. Cheguei mais cedo do que o habitual. Sentia no peito que o tempo dele entre nós estava se esgotando. Ele estava mais frágil, bem mais do que muitos imaginavam. Aquele que um dia falou para multidões, agora passava os dias envolto em cobertores com a voz baixa, mas firme, ainda carregando luz. Encontrei-o na cadeira de sempre, próxima à janela. Uma brisa suave movia as cortinas e tocava suavemente sua túnica. Ele segurava a Bíblia, mas não a lia. Apenas a segurava, como se, mesmo em silêncio, ela ainda estivesse lhe falando. Quando me viu, não sorriu como antes. Apenas assentiu com a cabeça e fez um gesto para que eu me sentasse ao seu lado. Ficamos em silêncio por alguns instantes. Era esse o tipo de amizade que construímos. Palavras nem sempre eram necessárias. Mas, depois de um tempo, ele quebrou o silêncio. Você se lembra da primeira vez que oramos juntos? Perguntou com voz rouca. Eu sorri. Claro que me lembrava. Era impossível esquecer. Décadas atrás, em uma pequena capela, depois de uma reunião difícil, nós dois, ajoelhados, falando com o mesmo Deus. E naquele momento tudo começou. Estávamos cansados. Ele, pelas lutas diárias com a burocracia e os embates da política dentro da igreja. Eu, pelo peso do tempo. Mas naquele dia, quando nos ajoelhamos lado a lado, tudo isso desapareceu. Éramos apenas dois irmãos sussurrando o nome de Jesus em meio ao silêncio. Ele assentiu com a cabeça, lentamente, como quem confirma algo muito íntimo, e então disse: foi ali que eu compreendi. O único caminho possível nessa vida é para baixo. No começo não entendi, mas quando ele olhou nos meus olhos tudo fez sentido. Havia algo em seu olhar, uma paz profunda, não aquela que esconde a dor, mas a que já fez as pazes com ela. A paz de quem sabe o que está por vir e está pronto. Ele explicou: para baixo, Larry. Para dentro da humildade da entrega da terra, como uma semente. E com um sorriso sereno, completou: é lá que a ressurreição acontece. Ficamos em silêncio de novo. Seus olhos se fecharam, e por um momento, achei que ele tivesse adormecido. Mas então, com o olhar mais vivo do que nunca, ele disse algo que jamais vou esquecer. Eu não tenho medo da morte. Não porque fiz tudo certo, mas porque conheço aquele que vai me encontrar. Não consegui responder. Apenas assenti, engolindo em seco. Ele continuou: as pessoas acham que a morte é o fim, despedida, sossego, mas eu não vejo assim. Acho que é o começo, o verdadeiro começo. Passamos a vida tentando ser fiéis, Larry, mas até agora andamos apenas em sombras. A luz de verdade ainda está por vir. Então, com mãos trêmulas, ele colocou a Bíblia em minhas mãos. Seus dedos permaneceram ali por alguns segundos. Me prometa uma coisa, pediu. Não deixe que me transformem em um símbolo. Não deixem que usem meu nome para dividir ou disputar. E o que devo dizer a eles? Me perguntei. Ele se inclinou com o esforço que o corpo permitia. Diga que eu tentei, que lutei para manter Cristo no centro, que falhei muitas vezes, mas nunca deixei de tentar. E diga que ele vale cada sacrifício. Minhas emoções se embaralharam. Aquele homem que carregara tantos pesos, que enfrentara pressões vindas de todos os lados, da sociedade, da igreja, do mundo, só me pedia uma coisa: que eu falasse com verdade. E naquele instante, eu soube que falaria.
Essa foi a última conversa completa que tivemos. Poucos dias depois, ele partiu em silêncio, cruzando os portões da eternidade. E agora, quando relembro suas palavras sobre iluminar almas em vez de velas, entendo que ele nunca quis ser lembrado com homenagens ou monumentos. O que ele nos deixou foi muito mais sagrado. Uma missão. Uma missão que agora é nossa, só nossa, e que precisa ser levada adiante com fidelidade. Eu nunca imaginei que compartilharia isso publicamente. Nunca mesmo. Mas agora é a hora. Por muito tempo guardei tudo dentro de mim. Lutei com o peso de cada palavra, me perguntando se deveria ou não falar. Pensei se era certo expor algo tão íntimo, tão sagrado. Momentos silenciosos entre dois amigos, dois servos do mesmo Deus. Tive medo de que minhas palavras se perdessem no barulho do mundo, como se não tivessem importância. Mas nos dias que se seguiram à sua partida, enquanto os tributos tomavam conta dos noticiários, os âncoras liam discursos preparados e manchetes tentavam resumir uma vida inteira em uma ou duas frases, algo começou a brotar dentro de mim. Não era vaidade, tampouco desejo de aparecer. Era um chamado, um fogo aceso no meu espírito que me impedia de ficar em silêncio. Não porque eu tivesse algo novo a dizer, mas porque algo santo havia sido confiado a mim, uma chama ainda viva, uma mensagem que não morreu. Francisco nunca tentou parecer perfeito, jamais se apresentou como santo. Se alguém o chamasse assim, provavelmente ele apenas sorriria com humildade, abaixaria a cabeça e diria: se você soubesse. Ele nunca se encantou com títulos ou aplausos, mas amava Jesus com tudo o que tinha. Enxergava a dor alheia e não virava o rosto. Se aproximava com compaixão. Era alguém que orava mais do que falava, que escolhia a humildade em vez da performance. Alguém que vivia o evangelho longe dos holofotes, no silêncio, no serviço, na entrega. Agora que ele se foi, há algo que pesa ainda mais que o luto. Entender que o mais importante não é a lembrança que guardamos dele, mas a verdade que ele nos deixou. A fé que depositava em cada oração, o amor que espalhava em quartos esquecidos, a chama que alimentava sem jamais buscar destaque. Ele nos lembrou que Jesus está vivo, que a igreja precisa despertar, que a santidade não se veste de mantos ou cerimônias, mas se revela na entrega verdadeira. E que hoje, mais do que nunca, o mundo não precisa de mais personalidades, precisa de mais discípulos. Não de celebridades espirituais, mas de pessoas dispostas a serem santas no anonimato. É por isso que escolho falar agora, não para chorar sua ausência, embora eu o sinta profundamente, não para elevar sua imagem, embora ele tenha deixado um legado digno de honra, mas para multiplicar a chama que ele carregava. Uma chama que não pode morrer com ele. Aquilo que ele representou, o que plantou, jamais foi feito para ser enterrado. Foi feito para ser semeado e renascer, aceso, em cada coração disposto a ser inflamado. Ele costumava dizer algo que nunca saiu da minha memória. A unidade não era para ele uma opção. E não dizia isso como quem repete um slogan vazio. Ele vivia essa verdade. Sentia uma dor profunda pelas divisões dentro do corpo de Cristo. Não só as que vemos entre denominações, mas aquelas que se escondem no íntimo do nosso coração. As barreiras silenciosas que levantamos, os julgamentos rápidos que fazemos, às vezes em que negamos graça a quem mais precisa. Ele enxergava Jesus não por lentes de rótulos ou tribalismos, mas por meio do amor. Via Cristo no clamor sincero de um pregador pentecostal em uma igreja simples de bairro. Encontrava-o na liturgia sagrada dos ortodoxos, no fervor do coral batista, na delicadeza de uma roda de oração metodista, no silêncio contemplativo de um monge copta. Acreditava de verdade que, quando deixássemos de procurar por Cristo apenas em quem se parece conosco, finalmente o veríamos em todos os lugares. Por isso implorava: parem de levantar muros onde a cruz já construiu uma ponte. Repetia sempre que Jesus não morreu para criar uma marca, um movimento ou uma denominação. Ele morreu para formar um corpo. E quando esse corpo se divide, ele perde o brilho, cambaleia, enfraquece e, pior, perde seu testemunho. O sonho dele era uma igreja unida, não uma que apaga as diferenças ou impõe uniformidade, mas uma que encontra força no amor compartilhado. Uma unidade firme na verdade, mas escandalosamente generosa na graça. Uma unidade que faz o mundo parar e dizer: Deus está entre eles. Para ele, o maior testemunho da igreja hoje
não está nas suas estruturas grandiosas ou no tamanho dos seus cofres. Está na largura do seu amor, em até onde seus braços podem alcançar, em como seus membros conseguem perdoar, em como ousam amar para além de suas próprias paredes. E agora, esse sonho, essa oração, essa visão repousam em nossas mãos. E isso não vai crescer através do barulho nem do controle. Vai florescer na humildade, na oração, no amor que se parece mais com Jesus do que com qualquer coisa que já tentamos construir. Esse foi o último desejo dele, que nos lembrássemos de Cristo e não dele, que seguíssemos a luz, não os holofotes, que levássemos a mensagem adiante não como um peso, mas como uma alegria. E é isso o que eu escolho fazer agora. É com esse apelo que encerro, que a chama não se apague, que ela seja alimentada até virar fogo, que a gente volte a amar com verdade, que volte a orar com fé, que volte a crer com profundidade, porque ele vem, e ele é digno de tudo. A partida do Papa Francisco não representa apenas a perda de um líder espiritual, é uma ausência sentida por toda a humanidade. No entanto, suas últimas palavras, seu testemunho e sua essência permanecerão, vivos, eternos, nos corações que estiverem dispostos a ouvir. Se você chegou até aqui e se leu cada linha, é porque algo tocou você. Então não guarde isso só para si. Leve essa mensagem adiante. Compartilhe com quem talvez esteja no escuro, esperando por um sinal, por uma palavra, por uma fagulha. Pode ser que você seja justamente a luz pela qual essa pessoa estava orando. Que a memória de Francisco não vire apenas história, mas se torne missão viva em nossas mãos. Que sua chama acenda outras, até que o mundo todo brilhe com o amor de Cristo.